Vai. 3, 2, 1. E aí, pessoal? Eu me chamo Wilson Eu me chamo Nicole. e hoje a gente quer falar com você sobre o valor de termos conversas difíceis. Você tem pessoas íntimas na sua vida que podem te dar duras verdades? Pois bem, a Bíblia fala, né? A primeira história legal pra gente ressaltar aqui é a do paralítico, né? Que ele tinha 4 amigos e esses amigos se desesperaram querendo levar esse paralítico para Jesus, só que a casa estava lotada. E aí eles foram lá e quebraram o teto da casa para acessar esse amigo que precisava de auxílio a Jesus. E o segundo versículo que a gente pode usar é em Provérbios, que sem orientação a nação cai, mas a vitória se alcança com muitos conselheiros. Então a gente entende o quê? Que a gente precisa estar cercado de boas pessoas, pessoas que também estão procurando ouvir a voz de Deus, né? E o valor de ter conversas difíceis é porque as pessoas que estão íntimas de nós, elas nos amam e vão falar isso em amor, diferente de pessoas que não se importam com o nosso processo, não conhecem a nossa dor e não vão dar, talvez, respostas assertivas, né? Um ponto também relevante é de que Deus ele mandou a gente andar em comunidade de fé. Sim. Ou seja, Deus escolhe tocar no nosso coração, além do encontro íntimo, no quarto, né? Também através de pessoas. Deus escolhe se manifestar muito através desse senso de comunidade, então é muito importante você entender que a partir da proximidade que eu tenho, por exemplo, com a Nicole, com os meus amigos, com os seus amigos, por exemplo, você vai aprender novas coisas em Deus. A partir da medida de intimidade que Deus entregou para a Nicole, eu consigo me alimentar o meu relacionamento com Deus pela perspectiva, a visão que ela tem tido. Você pode perceber, por exemplo, que é exatamente isso que um pastor de uma igreja faz. Existe um relacionamento genuíno ao qual ele entrega a revelação da palavra para a comunidade. Se não tivesse um senso comunitário ali, seria apenas uma revelação que morreria nele, né? Mas essa revelação ela precisa tocar a comunidade para que com isso, né, essas relações conectem o povo de Deus entre si. E isso acaba adornando a igreja, que é a perspectiva, né? Apocalipse, por exemplo, vai falar que a adoração dos santos preenche, né, o incenso agradável a Deus para que isso traga ele de volta. Então você começa a perceber que união, conexão, comunidade, principalmente a concordância, quando a Bíblia fala, por exemplo, de uma oração em concordância, move o céu, move algo. Deus ele volta os olhos para o povo a partir da medida de comunidade, a medida de relacionamento frutífero que existe ali. E essa é a vontade que Deus escolheu de se revelar a nós, né? Também por meio da comunidade. Você vai ver vários personagens bíblicos que, através desse senso de amizade, como Davi e Jonas, a relação que um tinha com o outro, de governo, por exemplo, a confiança que havia um no outro. Você percebe que Davi, quando perdeu Jonatas, ele tinha um acordo, a honra dele permanecia ali, aquilo, o testemunho do que eles viveram juntos, ficou, né? Ficou até hoje. Enfim, é testemunho de avivamento de fé para a gente, para as nossas relações. Então, você percebe com clareza que Deus ele tem interesse em vínculo. Aquilo que ele... aliança, isso é muito poderoso. Aquilo que ele vive por ele mesmo, ele quer que a gente replique e se alimente do que está sobre a Nicole, da visão da Nicole. Isso envolve muita humildade, inclusive, porque às vezes as amizades elas são literalmente refinadores da nossa vida. Elas são muitas vezes a opinião de Deus audível, né, através da vivência da Nicole, a sabedoria dela que vai me dar direção. Aquilo que eu vivo com Deus pode dar direção a Nicole também, e isso forma testemunho. E o Jonatas, ele protegeu Davi, né? Mais de uma vez. Pois bem. Muito importante. Muito importante. Aí em Salmos 125:2 diz: os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Mais uma vez a gente vendo que aquilo que Deus faz, ele replica na humanidade. Então as pessoas que vão estar ao seu redor, elas têm um fator não só frutífero, mas também protetor. Amizades que caminham em concordância, em paz, em amor e lealdade e fidelidade, naturalmente eles vão te proteger. Que nem, por exemplo, a história de Ruth e Noemi também. Apesar delas serem família, a Ruth escolheu fazer um pacto a mais, né? Ficar aliançada à sogra dela, com a Noemi. E aí, com o passar da história, não só o casamento da Ruth, o segundo casamento, trouxe a redenção, porque é a grande história de redenção, né? Aquela história ali de Ruth. Para Noemi, o casamento da Ruth trouxe redenção para Noemi, mas também a Noemi deu bons conselhos para Ruth, para ela casar de novo, como é que ela ia conversar com Boaz, né, e tudo mais. Então você vê assim uma troca de um refinamento de uma para outra e uma aliança mesmo assim familiar, foi muito importante. Deus valoriza a aliança e relacionamento.
O resumo de tudo, gente, é que Deus ele preparou uma mesa mesmo. E quando a gente se refere à mesa, né, é um banquete de relações, né? Um banquete de trocas, de conversas, de relação, de comunidade, para que a gente, através daquilo, entendesse da bondade dele, do amor dele, da verdade dele em comunidade, e, enfim, recebesse isso e fosse testificado no nosso coração, dentro das nossas relações pessoais e etc. Né? Através dessa intimidade, a gente alcança a intimidade de Deus. E pessoas são portas. Então, tipo, eu tenho uma porção com Deus, o Wilson tem outra. Então, é importante que eu conheça a porção dele, né? Isso pode ser a resposta de Deus para mim nele, entendeu? Existe uma igreja, inclusive, eu não vou citar o nome aqui, mas que eles trabalham muito bem isso. Né? Eles conectam, por exemplo... Não! Depois eu falo. Mas eles conectam pessoas, por exemplo, de ênfases específicas para estar nos específicos PGs, por exemplo, ou células específicas, para que a partir disso, essas relações, além de te proteger, te levem direto àquele ênfase social que Deus chamou para fazer parte. Então, você percebe que isso também pode ser estratégico. Deus ele prepara a igreja para ter uma visão estratégica também. Gente, se esse vídeo fez sentido para você, eu queria te convidar a compartilhar com os teus amigos, familiares, a todo mundo que está no teu WhatsApp, todo o grupo que tu tiver. Pessoas que você considera que te refinam. Exatamente, Envia para o teu amigo que te refina, Que te é essa abençoa. corrente aí, a corrente de oração do vídeo. A corrente do bem. A corrente do bem. Curte aqui abaixo, comenta o que você achou, compartilha, como a gente já disse. E não esquece, o primeiro comentário vai estar o link que te direciona à comunidade do WhatsApp da gente. Conto com a tua chegada. Beijo. Beijo.